Eu queria, antes de passar aí a outra, anunciar aqui que nós temos vários blogs e a gente gostaria que as pessoas se dirigissem à mesa para informar os blogs, porque nos interessa também aqui anunciar os blogs, as pessoas, os sítios que estão aqui presentes e divulgar. Por exemplo, eu vi aí mesmo o blog do Gusmão, está aí, né? Então, eu acho que, como eu não tenho controle de todos, vi o pessoal da Aldeia Nagô, que é o Helder, mas eu gostaria que encaminhasse à mesa um registro dos blogs presentes para que a gente pudesse aqui divulgar. Pois não. Bem, agradecemos aí ao professor Marcos Dantas, lembrando que amanhã ele vai estar presente na palestra das 14 horas, convidando a todos para estarem presentes. E nós estamos lá às 21 horas, um pouquinho já defasado. Vamos para essa palestra da noite de hoje, que é muito importante, e que temos essa estrela aqui presente, né, nosso companheiro Paulo Henrique Amorim. Eu vou passar aqui para a companheira Julieta fazer esse anúncio. Eu já participei de outros momentos com ele, inclusive, na conferência de comunicação e outros momentos também onde ele fez a sua fala. Mas hoje é especial, porque hoje é para os blogueiros e tuiteiros que se encontram presentes nessa sala. Portanto, Julieta, para o anúncio aí do nosso companheiro Paulo Henrique Amorim. Obrigada. De fato, é o seguinte, Paulo Henrique Amorim não precisa de referências, não é verdade? O nome dele, o que ele faz, né? Que eu, na Confecon, tive o prazer de convidá-lo aqui para... Né? E agora nos encontramos aqui de novo, né? O deputado Emiliano José aqui fez um certo relato da convivência, né, que eles tiveram. Eu sou de uma década um pouco depois, mas me sinto, né, também interagindo com isso. Então, queria agora, sucintamente, dizer que é com muito prazer que a comissão organizadora do Encontro Estadual dos Blogueiros traz para vocês, né, esse palestrante para falar aqui sobre a democratização da mídia e o marco regulatório, que é a nossa palestra de abertura. Então, Paulo Henrique Amorim. Olá, tudo bem? Eu quero dizer que é uma grande honra estar de volta aqui à Bahia, participando desse encontro com blogueiros sujos. Não me esqueço de que acho que no segundo semestre de 2009, Julieta, Dimas, Tonga, eu e o Miro estivemos juntos lá no Centro Administrativo, participando da primeira conferência da preparatória da Confecon. Quero dizer também que é uma honra estar aqui hoje ao lado de Emiliano José. Emiliano José, a quem vim pessoalmente e provavelmente de forma ilegal apoiá-lo na candidatura vitoriosa a deputado federal. Hoje honra já, desde agora, o mandato dele fazendo parte dessa frente parlamentar pela liberdade de expressão ao lado da grande e corajosa deputada Luísa Erundina. Tenho certeza de que Emiliano José representará os nossos interesses, os interesses daqueles que lutam pela liberdade de expressão. Quero saudar também o meu colega de colégio, Marcos Dantas, que repôs a questão histórica nos seus devidos termos. De fato, eu comecei a trabalhar, eu e ele, ao lado de Gutenberg, num jornal chamado A Forja, no Colégio de Aplicação da Bahia, com aqueles tipos móveis, né, onde começávamos a nos adestrar no jornalismo e também na língua portuguesa. O Marcos é um dos pioneiros na discussão da questão da comunicação no Brasil, da indústria da comunicação no Brasil,
e eu acabei de assistir num encontro de blogueiros no Rio de Janeiro, uma exposição dele, e é uma exposição imperdível, e eu recomendo a todos. Uma palavra muito especial ao meu presidente, o queridíssimo Miro Borges. Miro Borges, algum tempo atrás, me telefonou, depois que nos encontramos aqui na Bahia, nesse encontro, primeiro encontro da Confecom. Um dia me telefona e diz: Paulo Henrique, vamos nos reunir num instituto de mídia alternativa. E eu pensei em dar o nome de Barão de Tararé. Segundo diz ele, a minha reação foi de uma grande gargalhada, e a partir daquele momento o Miro achou que o nome Barão de Tararé era um bom nome, porque esse movimento de blogueiros sujos tem que ter esse ingrediente fundamental, que é o ingrediente que inspirou todo o trabalho desse grande jornalista comunista e anarquista chamado Aparício Torelli. O Miro deveria ser ele, dar ele o título ao Instituto de Mídia Alternativa. O Miro é o corpo e a alma dessa instituição, e esse trabalho que nós realizamos agora pelo Brasil afora, o trabalho de realização de encontros regionais, eu pessoalmente estive em Fortaleza, Olinda, Cuiabá, através da minha presidenta, Georgia Pinheiro, em São Paulo, no Rio, no Alto Tietê e em Belo Horizonte, pregando a reunião de blogueiros sujos. E o Miro é o pai disso, ele é quem está na vanguarda desse movimento. E se vamos realizar agora em Brasília, brevemente, na semana que vem, o segundo Encontro Nacional de Blogueiros, e o terceiro certamente será aqui na Bahia, se vamos realizar em Brasília esse encontro com a presença do Lula, isso se deve em boa parte a Altamiro Borges, a quem eu peço uma calorosa salva de palmas. Quero saudar finalmente a presidenta do Conversa Fiada, a mais bela das baianas, Georgia Pinheiro, que pegou um blog que, ao casar comigo, pegou um blog falido e hoje transformou num empreendimento lucrativo e bem-sucedido, que é hoje quem me sustenta. Eu acho que está na hora de fazermos um pouco de história, embora não com a perspectiva de que tenha a percepção de que o trabalho está cumprido, mas sim de que o trabalho começa a ser cumprido. No primeiro encontro de blogueiros em São Paulo, no Sindicato dos Engenheiros, nós, naquele movimento, naquela altura, conseguimos organizar algumas coisas importantes. Nós ratificamos e abraçamos o trabalho heróico de um professor emérito da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, o professor Fábio Conder Comparato, que entrou no Supremo Tribunal Federal com 2 ações de inconstitucionalidade, 2 ADOs, para obrigar o Congresso Nacional a legislar sobre os capítulos da Constituição de 1988 que tratam da comunicação. O professor Comparato tinha pedido para que a OAB Nacional incorporasse essa ideia dele. Foi tratado com uma gélida reação, uma antártica reação, e ali, naquele encontro, também no lançamento do livro do professor Vinícius Lima sobre a diferença entre liberdade de imprensa e liberdade de expressão, nós abraçamos a causa do professor Comparato, e hoje ela é uma causa parcialmente vitoriosa, porque depois da resistência inicial da ministra Ellen Grace, hoje está na mesa do Supremo julgar a ação de inconstitucionalidade do professor Comparato para obrigar o Congresso a se mexer. E temos certeza de que lá de dentro do Congresso, o Emiliano e essa frente parlamentar terão as condições de lutar para que isso efetivamente ocorra, que é a regulamentação desses artigos que tratam do monopólio, do direito de resposta e, sobretudo, da liberdade de expressão. Nessa reunião também foi possível realizar algumas operações que eu considero extremamente significativas. Uma delas é eleger o blogueiro do ano. E elegemos o Cloaca News, que tem um trabalho corajoso, destemido no Rio Grande do Sul, de enfrentar um dos mais nocivos monopólios de comunicação do Brasil, que é o exercido pela RBS, afiliada da Globo no Rio Grande do Sul. O Cloaca faz um trabalho infatigável, inclusive
denunciou o fato de que o dono da RBS, o Nelson Sirotsky, que é processado por lavagem de dinheiro numa ação que corre em segredo de justiça, é óbvio, na Justiça Federal. Também por sugestão do Miro, nosso presidente, criamos o prêmio Corvo. O Corvo, como sabem, era como a última hora chamava o Carlos Lacerda. Lacerda era um golpista infatigável e tinha um caricaturista na última hora que pintava o Lacerda como o Corvo. Lacerda tinha umas olheiras profundas. Eu não me lembro disso, não é do meu tempo, mas eu sei que pelo que veio nos jornais, nos livros de história que o Emiliano usa na faculdade de comunicação. Lacerda tinha umas olheiras profundas, e aí o caricaturista da última hora pintou o Lacerda como um corvo, todo preto. Hoje quem mais pareceria com Lacerda fisicamente talvez fosse o Gilmar Mendes. E aí agraciamos alguém muito especial com o troféu O Corvo, que foi a Judite Brito, presidente da Associação Nacional dos Jornais, e por um motivo que ainda não consegui entender, ela até hoje não foi lá à sede do Barão recolher o seu prêmio. É inacreditável. É um desrespeito, um menosprezo total. E aí também nessa mesma época, meus colegas de Barão de Itararé, Miro, Azenha, Rodrigo Viana, Rovai, se reuniram com o Paulo Teixeira e, se não me engano, mais um outro deputado da bancada do PT em São Paulo, e surgiu a ideia pioneira, seminal, da criação dessa que é hoje a nossa grande esperança, que é a Frente Parlamentar do Emiliano. Foi num restaurante na beira de uma avenida de muito movimento lá em São Paulo, onde se encontram por volta de 3, 4 horas da manhã algumas jovens que têm uma atividade profissional mais noturna, que é um restaurante chamado Sujinho, que se incorporou à nossa história. E foi aí no Sujinho que surgiu, nessa companhia edificante, que nasceu a Frente Parlamentar. Talvez a deputada Arondina não deva saber dessa parte da história, mas essa que é a verdade histórica, né, Miro? E nessa época também, quando fizemos o primeiro encontro nacional, ganhamos o epíteto de blogs sujos, que nos concedeu o então candidato à presidência da República, que eu no blog Conversa Fiada chamo de Padim Padicerra, Serra com C, a maneira, para homenagear a maneira pela qual ele incorporou todos os princípios do mais sinistro misticismo que pode haver, fundamentalista que pode haver durante a campanha presidencial de 2010. Agora nós vamos para o segundo encontro. Vamos para o segundo encontro com a presença do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que se comprometeu a ir numa entrevista que concedeu a um blogueiro sujo, que é responsável por um blog chamado PT Trem das 13. Como é que é, Miro? É PT Trem das 13. Foi numa entrevista ao PT Trem das 13 que o Lula disse que ia e vai estar lá na abertura do Congresso de Brasília na sexta-feira à noite. O presidente Lula também nos honrou com a primeira entrevista que um presidente da República deu a blogueiros, todos eles blogueiros sujos, não havia nenhum limpo lá, até onde a história registra, foi um problema, não havia também desodorante à disposição, foi uma coisa horrível no Palácio do Planalto, eram todos sujos. E foi o presidente Lula que deu. Mas agora, quando nos preparamos para esse segundo encontro, temos diante de nós não o que comemorar. E é isso que é bom termos em perspectiva, e disso não podemos nos esquecer. Nós vamos para o segundo encontro de blogueiros sujos sem ter um marco regulatório, sem ter uma lei de médios. E eu insisto em usar essa expressão lei de médios para me reportar a lei que foi sancionada na Argentina por iniciativa da presidenta Cristina Kirchner para enfrentar a Globo da Argentina, que é o Grupo Clarim. E falo lei de médios porque nós brasileiros temos mania de olhar para a Argentina com a ideia de que somos superiores, e não é verdade. Porque todos os presidentes militares do regime militar e torturador na Argentina estão na cadeia. E lá tem uma lei de médios.
Lá tem uma lei de médios que impede a propriedade cruzada, estabeleceu limites para a expansão do Grupo Clarim e foi aprovada no Congresso.